Bom dia. Bons Bom dias. dia. Bom dia. Bons dias, sejam bem-vindas. Penso que já podemos dar início à reunião. Estamos preparados. Hoje é uma reunião extraordinária, só com 2 pontos. Um deles tem a ver com a ratificação de um despacho da nossa vice do dia 21 de outubro. Isto trata-se com uma ratificação ao ponto 12 do programa de procedimento para a ligação dos imóveis, 2 lojas na freguesia da altura. Alguma dúvida no sexto ponto? Não. Podemos para a votação? Quem vota contra, quem se abstém? Nós estamos contra este processo. Muito bem. Ponto número 2 e último, prende-se com as senhoras vereadoras não gostam que as senhoras vereadoras Filomena Sintra e a vereadora Célia não gostam que eu chame de a tal obra da envolvente da Casa de Sal de Lamaçal, mas eu faço questão de desculpem lá, está bem? Qualquer das maneiras, isto neste país, para se lançar uma obra, como já não bastasse as vicissitudes que este processo já passou no anterior executivo, para se lançar uma obra não se leva menos de 1 ano. Apesar dos simplexes todos que para aí existiram, e finalmente estamos em condições de aprovar a minuta do contrato desta empreitada. Alguma dúvida? Sim, Sr. Presidente, se me permite, em relação a esta matéria, leva-se um ano, quer dizer, isto já começou há muito mais tarde, apesar do Sr. Presidente estar sempre a alegar e fazer alegações à coligação manhosa, o que é certo é que há um ano para cá que não há coligação manhosa, segundo o Sr. Presidente, e estamos com o momento temporal de 1 ano. Depois há aqui uma série de coisas que eu gostava de ver esclarecidas. Em relação a este processo, portanto, tivemos primeiro um concurso que ficou deserto. Eu gostava que ficasse escrito em ata e depois gostava que me respondessem a uma série de dúvidas que tenho. Portanto, ficou deserto. Depois fez uma alteração às casas de banho, portanto, retirou-se as casas de banho, mas a minha questão é esta. No mapa de trabalhos que me foi enviado, que solicitei, está inscrito as casas de banho. Afinal, o que é que foi enviado para o Tribunal de Contas? Foi com as casas de banho, com o mapa de trabalhos das casas de banho, foi sem as casas de banho. Depois, em relação ao documento que pedimos do Tribunal de Contas, porque afinal esta situação prende-se com a necessidade de dar respostas ao Tribunal de Contas, não é? E parece que são muitas, parece que já não é a culpa dos vereadores da oposição, são muitas as respostas e há coisas muito estranhas no meio deste processo. Nomeadamente, uma das questões que vem no Tribunal de Contas e que nós pedimos, e foi-nos obrigada por nos ter sido facultado, a menção do Tribunal de Contas, e nós, portanto, no Tribunal de Contas há uma situação muito estranha. Afinal, esta obra foi adjudicada através de convite, foi adjudicada por concurso, como é que é este processo? Porque numa das questões que vem lá mencionadas no Tribunal de Contas, leva-nos e surge-nos algumas dúvidas em relação a esta matéria. Depois também há outra situação não menos curiosa e que se prende com o que foi aprovado na reunião de Câmara com os montantes envolvidos. E na reunião de Câmara eu tenho aqui, isto é bom nós ficarmos com estes documentos todos, não é? Na reunião de Câmara veio a segunda revisão ao orçamento, na qual vinha a necessidade de cabimentar a empreitada do espaço multifuncional envolvente à Casa do Sal e, curiosamente, temos aqui 2 montantes muito diferentes. Em 2021, o que está inscrito não sugere dúvidas, é o que vem no mapa adstrito a esta matéria, mas em 2020 estamos a falar de 450 mil euros e agora o que está inscrito em mapa estamos a falar de 460 mil. Eu considero que deve ter sido lápis e que deve haver alguma explicação para esta matéria. Mas em relação, portanto, ao mapa, nas modificações ao plano plurianual, as mesmas que vieram a esta reunião de Câmara e que nós na altura não reparei, mas que agora reparo, os montantes são diferentes. Estamos a falar de 2020
450 mil inscritos no mapa e estamos a falar de 460 mil inscritos noutra rúbrica que confere a mesma situação. Depois, Sr. Presidente, eu lamento que quando pedimos o documento sobre o que vem, a matéria que vem e as dúvidas que vêm do Tribunal de Contas, que só nos tenha sido facultado até o ponto 8. Mais grave ainda, é que a partir do ponto 8 parece que foi simplesmente colocada uma folha em cima e feito cópia do mesmo, até porque a folha, em rodapé, não corresponde à mesma. Sugere-nos e levanta-nos muitas dúvidas, e isto é que são as falácias, dúvidas e falácias do que é que está aqui a acontecer. Quer dizer, a partir do ponto 8, as vereadoras do Partido Socialista não precisam ter conhecimento, só precisam ter até o ponto 8. E mesmo até o ponto 8, há ali situações muito estranhas, questões muito pertinentes que nós desconhecíamos completamente, que eu fiquei abismada com o tipo de questões que o Tribunal de Contas vem levantar. Portanto, é esta matéria que eu gostava de ver esclarecida. Portanto, as casas de banho, nomeadamente, as casas de banho, e sintetizando, as casas de banho foram efetivamente retiradas, não foram, porque aparecem à mesma do caderno de entradas. A adjudicação foi feita com as casas de banho, não foi feita com as casas de banho. É isto que eu gostava de ver esclarecido também. Sim, senhor. Eu passo já a palavra à vereadora Filomena Sintra, mas digo só duas coisinhas aqui que se prendem com... Repare, é inquestionável que neste país, para se lançar uma obra, se leve quase um ano na burocracia, e de facto não se consegue ultrapassar estas fases que são necessárias e que são exigidas. E é lamentável. O que eu acho que é lamentável, Sra. Vereadora, é que existe um lamaçal há não sei quantos anos no centro da vila de Castro Marim e que não seja resolvido esse lamaçal. Isso é que eu acho que é lamentável. Repare, em relação às dúvidas do Tribunal de Contas, eu não sei se teremos lançado alguma obra que não tivesse dúvidas pelo Tribunal de Contas, e essas dúvidas que são esclarecidas e tudo se resolve. Portanto, fazer disto um filme de terror, também penso eu que não vamos muito longe. Agora, o que é importante é que se resolva de uma vez por todas o lamaçal, que eu acho que é uma vergonha, que não dignifica nada esta da terra, e é isso é que nós devemos unir as nossas forças para que se resolva de uma vez por todas aquilo que está ali. Senhora Vereadora. Obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. A vereadora, quando vier aqui desempenhar funções na Câmara, se algum dia vier, tem que vir com o coração mais preparado, porque o Tribunal de Contas está-nos sempre a pedir esclarecimentos e nós estamos sempre a esclarecer o Tribunal de Contas, mas a maior parte dos esclarecimentos cabe ao Executivo, cabe à estrutura técnica fazê-lo, não depende do órgão Câmara ou da Assembleia Municipal. Mas quero lhe dizer que dos anos todos estou aqui, tenho o pluro das obras públicas, tivemos que não houve um pedido de esclarecimentos, uma obra pública que me lembro, e que por acaso é famigerado plano pormenor número 1 da altura. Curiosamente, só os outros cá de fora que percebem mais que o Tribunal de Contas é que vêm dúvidas nessas obras. Mas de resto é normal, infelizmente, são sucessivas as dúvidas em cada obra que lançamos, em cada coisa que mandamos para o Tribunal de Contas. E, portanto, nem estranhamos, achamos normal. O Tribunal de Contas até tem tido uma postura, até já mais ligeira, que já liga ao Secretariado do Sr. Presidente e já trata diretamente com o próprio Secretariado. Veja bem como isto são muitas dúvidas e são enviados e-mails e esclarecimentos. São pessoas que não estão cá, não conhecem, têm cada linha que leem... tem a sua dúvida e nós esclarecemos. E este contrato, à semelhança de todos os outros, mais uma vez, foram levantadas dúvidas sobre um procedimento, mas dúvidas nenhuma complexa, vereadora, nenhuma, na nossa perspectiva, daquilo que é a nossa experiência. E dizer que o Tribunal de Contas, nós não sonegámos nada às senhoras vereadoras. O pedido do Tribunal de Contas tem o ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Não sei onde é que foi buscar a ideia que teria mais pontos. Olha, termina aqui, termina, não há mais. Este é o ofício do Tribunal de Contas, portanto. E só, não estamos a esconder nada, acho que pediu uns elementos
que eu não sei bem que elementos é que tive, mas penso que foi o mapa de trabalhos da primeira empreitada, não é isso? Foi o mapa de trabalhos, exatamente, foi o mapa A de primeira trabalhos. empreitada. Dizer que nada disto nunca foi escondido, porque as obras foram lançadas na Câmara. Para lançar a obra, o mapa de trabalhos faz parte, e o programa de concurso, da proposta que vem à Câmara. Penso que esta obra até foi aprovada por unanimidade, este lançamento, e dizer que, de facto, a primeira empreitada, e até foi devidamente explicitado na reunião de Câmara por mim, o que é que aconteceu e quais foram as opções políticas tomadas. E, resumindo, são, quando lançámos a obra, depois de sensivelmente 10 meses de atraso, à conta de um parecer que o Partido Socialista exigiu na pessoa do Sr. Vereador Mário, à CCDR, sobre uma coisa que nem é competência direta da CCDR, sobre a compatibilização desta obra com o sonhado plano de urbanização para Castro Maria, aquela grande centro comercial que se pretende, ou que alguém pretende fazer em Castro Maria, e portanto, nós somos entidade soberana sobre os planos de urbanização, mas não entendeu a maioria na altura, PS e CMU, que teríamos competência para decidir sobre aquela obra, e como sabe, bem se lembra, tivemos que fazer a figura ridícula de ir junto à administração para nos ajudar a dizer se os nossos técnicos estavam certos ou não estavam certos na apreciação. Sendo que há duas compatibilizações que tinham que ser feitas com o plano de urbanização aprovado, nomeadamente a curvatura da estrada de entrada em Castro Marim, como sabe, e que essa vai obrigar a uma correção desse plano de urbanização, e umas casas de banho públicas, os sanitários, em que em 1965 até lhe deram outro nome, agora com a exposição das 100 memórias descobrimos coisas engraçadas, já é um desejo antigo aqui em Castro Marim, e mesmo assim ainda não é desta. Porquê? Depois de termos perdido tempo, sido feito um estudo de compatibilização, se ter relocalizado as casas de banho porque os senhores vereadores do Partido Socialista e do CMU não quiseram assumir as casas de banho uma alteração simplificada ao plano de urbanização de forma a compatibilizá-las, mudámos o projeto, pusemos as casas de banho noutro sítio e lançámos a obra. Como sabe, e infelizmente as circunstâncias mudaram, mas até há 2 anos atrás, depois deste percurso todo, nós lançámos a obra e a obra ficou deserta, com indicação clara de parte de alguns empreiteiros que não era possível apresentar proposta com os preços em que estaria ao mercado. Tínhamos um problema para resolver, que é, então temos que lançar novamente um concurso. No entanto, não temos verbas disponíveis para colocar um valor base do concurso em mais 150 mil, ou mais 200 mil, ou mais 300 mil, ou o que fosse. Podíamos até colocar mais 1 milhão acima do valor base, embora fosse alguma irracionalidade. Não tínhamos essa verba disponível, somos um concelho pobre, isto está dependente de fundos comunitários, está dependente do empréstimo bancário que foi aprovado, e a nossa margem era nenhuma para colocar mais verba para esta obra. Então, o raciocínio foi, vamos lançá-la novamente, vamos tirar uma componente de obra que se faz numa segunda fase, colocamos todas as redes de infraestruturas necessárias à segunda fase da construção e mantemos um valor base e vamos tentar novamente saber se o mercado a esta altura já absorve. E foi o que aconteceu. Foi lançada a obra com uma alteração ao projeto, e o projeto é o mesmo, mas com uma subtração de uma componente de obra, devidamente evidenciada, não houve aqui engano nem tentativa de enganar ninguém, e lançámos a obra. Concorreu um empreiteiro, que nem sequer se tinha pronunciado no primeiro concurso. Esse empreiteiro apresentou os seus documentos, o que o Tribunal de Contas quer. E a senhora vereadora faz-me perguntas um bocado estranhas. Se foi por convite, então pronunciou-se favoravelmente a este concurso público, pronunciou-se sobre o relatório da avaliação de propostas, pronunciou-se sobre todas as fases intermédias deste concurso, e agora vem perguntar se foi por convite. As falácias são essas perguntas. Isso é que são falácias. Isso é induzir as pessoas que nos estão a ouvir em erro. Se a senhora votou todo este procedimento de concurso público, agora vem perguntar se foi por convite. Eu acho que não lhe vou responder essa pergunta. Porque até me considero gozada com a pergunta. Depois, quanto
Pronto, o tribunal pergunta então, e porquê é que só há esse concorrente? Pois isso eu não posso responder. Isso é um concurso público. Isso, até posso ver aqui qual é a pergunta em que eles fazem, desses 8 pontos que o tribunal nos indicam. Posso ver aqui qual é a pergunta. Ponto 5. Ponto 5. Como considera que as peças do procedimento estão adequadas ao pretendido e que o preço base é apropriado? O que o tribunal está a querer dizer não terão vocês ainda que ter colocado um preço base acima para que pudessem ter mais concorrentes? Era o dia que tínhamos. Podia ter ficado zero novamente. Em obediência aos princípios da concorrência e da transparência que norteiam a contratação pública, uma vez que o universo de 5 potenciais concorrentes só se encontrou em situação de apreciação à proposta adjudicatária, 2 declarações de não apresentação de propostas e 2 excluídas. São perguntas muito recorrentes e regulares, tal como, por exemplo, tivemos uma obra também, a do Pisabar, que só concorreram 2, como tivemos a da Praia Fluvial, que só concorreu, num ficou deserto, não, só tínhamos um e que depois desistiu e não tivemos condições de passar ao segundo concorrente. É normal. Agora, o que fizemos é retirarmos componentes de obra e há alguém que se apresenta com condições para fazer e o Tribunal de Contas sabe melhor que nós que o cenário no país é que há concursos que ficam 3, 4, 5 vezes desertos. Existe aqui uma grande câmara no Algarve que subiu a base de uma obra de 12, que acabou por adjudicá-la em 12 milhões de euros, que começou nos 7 milhões. A Câmara de Castro também não pode fazer isso. Vai tentando. E no dia que houver um empreiteiro com capacidade para fazer dentro das nossas limitações, faremos, então não podemos avançar. Infelizmente vivemos nesta realidade e esperemos é que hoje, depois desta pandemia, todas estas coisas mudam. Se calhar se lançássemos o concurso hoje, já teríamos mais, porque o que tem dificultado muito os empreiteiros e apresentar a proposta é o custo de mão de obra. A mão de obra no Algarve, o alojamento, é caro e difícil e é uma das componentes que faz sempre disparar as obras no Algarve em relação a outras. E são centenas, não é dezenas, centenas as obras que ficam desertas no primeiro concurso, no segundo, algumas não se fazem, neste e noutros municípios, e pode verificar. Aliás, existem muitas notícias sobre isso, e por isso é que o Partido Socialista Governo até quer criar agora um mecanismo, como houve há uns anos, para facilitar ajustes diretos e contratação, e para nem ir ao Tribunal de Contas, passar do 8 para 88, nem é para 80, é para 88. Com os riscos todos que isso acarreta. Mas é que fruto, porque nós estamos a atrasar a execução dos fundos comunitários todos, o país não vai conseguir executar, provavelmente, aquilo que se comprometeu a executar, fruto de todas estas conjunturas, e o Governo está a criar um mecanismo para facilitar a agilização, um mecanismo perigoso, considerando aquilo que os portugueses têm demonstrado ser, ao longo dos anos, tudo em que é facilitismo, mas tem a ver com isso, tem a ver até com ajustes diretos que vão ser permitidos, como no parque escolar. O Estado, no parque escolar, adjudicava diretamente até 5 milhões de euros. Veja bem, nós aqui estamos a falar de 600 mil por concurso. Mas pronto, isto para dizer que não há aqui, o Tribunal pergunta e nós estamos tranquilos na resposta, não há problema. Quanto à revisão orçamental, o que importa e que o Tribunal de Contas nos pede agora é exatamente aquilo que nós explicámos ao Tribunal de Contas com o mapa, que é o mapa dos fundos disponíveis e o mapa dos cabimentos. E tivemos que fazer uma revisão orçamental porque a obra atrasou tanto e aquilo que era para ser feito em 2020 já não vai ter esse reflexo em 2020, há de ter em 2021, mas a verdade é que à data que fizemos o contrato tínhamos que ter o compromisso exato daquilo que era a verba disponível para o cabimentar. Até podia estar lá, em vez de 450 mil, 800 mil em 2020. Menos é que não pode estar dentro daquilo que é o plano de pagamentos previstos com o contrato. Portanto, é pouco relevante. O que importa é que esteja devidamente cabimentado, mesmo que tenha o remanescente. Quando fica remanescente, podemos fazer uma alteração orçamental e transformar ou alocar a outras rubricas, mas não é o caso, isso não é relevante. Aquilo que o Tribunal de Contas nos pediu, e o objeto desta reunião e que nunca foi pedido, nunca teve em nenhum contrato do município, nunca vimos isso noutros contratos, mas provavelmente passou a ser uma nova disposição do Tribunal de Contas,
Nós temos uma minuta de contrato que diz que o contrato custa X, o valor da empreitada custa X e que o valor o prazo de execução é Y. No entanto, não tínhamos uma cláusula específica com o cabimento a dizer onde é que se cabimentava em 2020 e onde é que se cabimentava em 2021. Sabemos que o que estamos aqui a aprovar é para estar em conformidade com o contrato, porque em bom rigor isto já não vai acontecer. Nós estamos em outubro, e portanto isto tem que ser compatibilizado com aquilo que estava no contrato, à data do contrato. Nós estamos a pôr uma adenda, que isto é um mero formalismo, que é transpor daquilo que é o mapa de fundos disponíveis para o contrato. Diz assim, a repartição dos encargos, ano 2020 é de 450.500 euros e 2021 482.240 euros. Foi autorizada pelo órgão deliberativo Assembleia Municipal na sua sessão de 29 de junho de 2020, mas nós tínhamos mandado as atas. No entanto, o Tribunal quer é que isso esteja no contrato com o empreiteiro. Portanto, não há aqui nenhuma questão de maior, é uma alteração à adenda que nunca tínhamos feito, nunca inscrevemos isso nos contratos, vamos passar a inscrever, pronto, é menos uma questão que daqui para a frente se coloca, se vier a colocar, mas pode ter a certeza que nunca a colocámos, nunca a escrevemos no contrato. Portanto, de todos estes esclarecimentos, esses 8 esclarecimentos são coisas simples, estão todas respondidas pelos técnicos ou em circulação, porque existem aqui elementos que é da área da contabilidade, da gestão financeira e outros elementos que é das obras municipais. E só falta esta adenda ao contrato, esta pequena alteração de inscrever no contrato o compromisso plurianual na Assembleia Municipal. Se me permite, Sr. Presidente. Fique à vontade, Sra. Marcela. Sr. Vereadora, depois da sua explicação tão pormenorizada, não é? Como habitualmente o faz, mas não respondeu a uma situação muito simples, a várias situações, as mais simples não respondeu. Diga lá. É assim, em relação ao montante, está errado, há uma discrepância de montante que não se pode manter no mesmo documento, tem que retificar isso, não é a questão do Tribunal de Contas. Não é a questão qual é o documento? Diga lá, explico lá, é porque eu não respondi porque... Diga lá, qual é a questão? Foi a proposta número 118, que veio à reunião de Câmara, que diz, segundo a revisão do orçamento do ano de 2020, foi exatamente, proposta de 16 de junho, a proposta do Sr. Presidente, onde está aqui inscrito que não coincide no ano 2020 numa situação dentro do mesmo documento. Apontam para 450 mil euros em 2020 e depois no mapa da mesma revisão, número 2, ao Orçamento da Receita de 2020, referem aqui o montante de 460 e tal mil. Portanto, isto qual é o mapa? Peço desculpa, diga, eu não estou a conseguir perceber. Diga-me o nome dos mapas. Se eu conseguir mostrar, portanto... Não, diga-me o nome dos mapas. O nome dos mapas. Proposta à Câmara, estava a dizer que na proposta à Câmara, no mapa que está na proposta à Câmara, diz um valor, é isso? Exatamente. O mapa é modificações ao plano plurianual de investimentos. Portanto, revisão número 2. Eu ia ver se tinha aqui a página 2. Página 2, precisamente. Sim. E está a dizer que... Portanto, o valor que está aqui, o financiamento definido, o valor que está aqui, e no total, são 461 mil. E o que vem atrás, estamos a falar de 450 mil. Eu aceito que seja algum engano por lápis. Eu aceito isso, mas tem que ser corrigido. Não podemos ter uns documentos em que não sejam coincidentes. E quando a senhora vereadora diz que nós votámos sempre favoravelmente, todo o processo, pois é, até termos conhecimento destas dúvidas, destes pedidos de esclarecimentos que a senhora considera simples, eu não considero assim tão simples, do Tribunal de Contas, mas até termos conhecimento. Quando não temos conhecimento, não podemos só contar com a inteligência dos outros. Agora, no momento em que eu tenho conhecimento, e que sugere aqui uma série de dúvidas, e nós sabemos, em outros processos antigos, o que é que aconteceu relativamente ao Tribunal de Contas, não estou
tão confiante para votar favoravelmente uma situação destas. Não estou, independentemente dos senhores serem os donos disto tudo e aprovarem sempre com o vosso voto. Mas eu não estou. Porque há aqui uma série de dúvidas. Pode dizer que são situações simples, que estamos a tentar criar aqui fantasmas. Não, são perguntas concretas. E que nós, tal como disse muito bem, não temos acesso às vossas respostas, porque nunca nos foram facultadas as respostas. É só essa questão. Agora, que é importante que a obra se concretize, Sr. Presidente, essa história que o senhor geralmente diz sempre, nós estamos todos de acordo, a obra tem que se concretizar, é importante para Castro Marim. Agora, que se concretize sem passar por cima da lei, sem passar por cima de todas as outras circunstâncias, não é verdade? Senhora Vereadora, é só isso, Sr. Presidente. Senhora Vereadora, nós somos os donos disto tudo, mas nós somos os donos da lei. Até parece que há pessoas que são as donas da lei, mas não. Agora, olha, eu quero dizer o seguinte, eu vim de uma reunião ontem do Conselho Geral da Associação Nacional dos Municípios em Coimbra. E se quer que eu diga, a maior parte dos municípios recebe estas coisinhas do Tribunal de Contas. Aliás, não sei se a senhora vereadora se apercebeu, há uns meses, o seu camarada, Presidente da Câmara de Lisboa, o Fernando Medina, de uma maneira muito agressiva, referia-se ao Tribunal de Contas de um modo muito agressivo. Muito agressivo. E se quer que diga, não é por acaso, se calhar, que o Primeiro-Ministro não renovou o mandato do Presidente do Tribunal de Contas. Com a anuência do Sr. Presidente da República. E não é por... Como? Com a anuência do Sr. Presidente da República. Por proposta do Primeiro-Ministro. Exatamente. E também não é por acaso, que agora, tal como a vereadora disse muito bem, para aproveitarmos os tais bilhões que vêm da bazuca da União Europeia, esses procedimentos, os tais procedimentos que eu me referi logo no início, a burocracia para se lançar uma obra, esses procedimentos vão ser todos aligeirados. Isto por iniciativa do governo, do seu governo. Portanto, conforme eu estou a tentar mostrar que estas dúvidas são naturais, são normais, são genéricas para todos os municípios do país. Portanto, fazer isto no filme de terror aqui eu não acho bem. Agora, tal como disse muito bem, o que é importante é que se resolva, é que se acabe com o lamaçal no meio, no centro da sede do Conselho. Isso é que é importante e é para aí que estamos voltados. Agora, conforme a senhora vereadora também sabe, a lei, a senhora está sempre a referir à lei, até parece que é a dona da lei, mas não é. Não tenho essa pretensão. Não é. Portanto, eu chamei agora aqui o diretor da parte do Departamento Administrativo e Financeiro para esclarecer a sua dúvida em relação a esse. Eu estou convencido que há uma explicação. Não sei se já veio. Eu não pergunto. Já está a chegar para esclarecer a sua dúvida, senhora. Obrigada. Bom dia a todos. Bom, não sei se quer estar aqui connosco. Estava a ser colocada aqui uma questão da senhora vereadora, faça favor. Bom dia. Bom dia. É melhor ser a vereadora a explicar, porque eu ainda nem a percebi porque... É assim, na proposta que foi à reunião de Câmara, proposta número 118/2020, portanto, tem aqui a proposta de data de dia 16 de junho de 2020 do Sr. Presidente, que foi, nomeadamente, a segunda revisão ao orçamento, certo? Em que, num dos mapas, nos quadros que aparece aqui, em relação à empreitada Espaço Multifuncional envolvente à Casa do Sal, em 2020 temos previsão de execução na presente data, 450.500 euros.
Depois, em 2021, 428. 2021 bate certo depois com o mapa que vem anexo a esta proposta. Tudo bem. Mas o ano 2020, quando nós vamos ao mapa das modificações ao plano plurianual de investimentos, portanto, a revisão número 2, que é que corresponde, não é? Temos aqui inscrito, no ano precisamente de 2020, 461 mil e ponto. Portanto, estes valores... 61 mil. 61 mil. Portanto, estes valores não são coincidentes. Por isso é a dúvida. Pode ter sido lapso, pode ter sido engano, mas aqui sugere a dúvida. E acho que é uma dúvida pertinente, não é? Já tentei explicar à vereadora. Porque temos já aqui uma dotação corrigida e o valor mantém-se nos 461 mil. Portanto, só para ver se eu entendi. Portanto, o que a vereadora está a dizer é que naquela proposta que foi em junho, de revisão orçamental, Exatamente. que a repartição são 450 mil para 2020, não é? Exatamente. E depois, no mapa, nas modificações do plano plurianual, o valor que está inscrito precisamente no ano 2020... Atualmente, certo? Diga? Atualmente, o valor que está atualmente. Não foi o valor que nos foi dado, este mapa também foi impresso a 16/6. É a data que está aqui, portanto, foi dado quando foi feita a proposta. Dentro da proposta temos dois números completamente... Senhora vereadora, o que é que foi aprovado pela Assembleia Municipal que é o importante? Deve ter sido a mesma proposta, não acredito que tivesse sido alterada a proposta. Eu essa não tenho aqui presente, tenho as da reunião de Câmara. Deixa-me só ver se eu tenho aqui. Eu tenho as da reunião de Câmara, da Assembleia não tenho, como é evidente. Mas não deve ter sido alterado. Só se estávamos perante um fenómeno agora. Não devemos estar. Pois não devemos estar. Eu acredito que não. Acredito que haja explicação, não é? Portanto, os valores estão na mesma coluna, é porque eu não estou a visualizar o mapa e o que eu tenho aqui... O que está no quadro, portanto, o que eu estou a dizer é que na proposta, o que está no quadro está 450 mil, certo? No que está no mapa, precisamente relativo a esta matéria, são 461 mil. Não, mas o que está no mapa é esse que eventualmente está na informação técnica, é isso? O que está a se referir ao montante de 461 mil? Os 461 há de estar no mapa que é extraído do programa. Exatamente, está no mapa, mapa das despesas, exatamente. E os 450, sim, e os 450 eventualmente devem estar numa informação subscrita por mim. Exatamente, tal e qual. Pronto, ok. Tal e qual, é isso mesmo. Então é assim, o que está na informação, o que está na minha informação é a execução, aquilo que é a execução da empreitada, a previsão de execução da empreitada, àquela data, para o ano 2020, da empreitada em si, do contrato que iríamos celebrar, que estávamos a celebrar. Sim. Portanto, eu digo na minha informação que a previsão de encargos daquela empreitada são 450 mil. Aquilo que fica em termos de PPI e que está aprovado são esses 450 mil, nunca poderia ser menos. Eventualmente os 10 mil euros, 11 mil euros que estão lá a mais é a execução de projeto, eventualmente, ou de outros custos inerentes à obra, pode ser projeto... Tal como disse, até podia estar lá 1 milhão de euros. Sim, até podia mas estar lá 1 milhão de euros. a divergência da minha informação, o que eu pensava é que havia divergência nos mapas. Não é? Isso não. Há divergência a minha informação no mapa final. A informação técnica tem aquilo que é o valor necessário para a empreitada, que se estimava ser necessário para a empreitada no ano 2020. Portanto, esse valor, no mínimo, tem que estar inscrito. Só que, eventualmente, já haveria despesas pagas no âmbito do projeto e essas acrescem em termos de mapa vão sempre aparecer lá. Seria 10 mil, podia ser 20 ou 30, podia ser mais. Sim, mais poderia sempre estar, menos nunca. Mas não quer dizer que seja deste contrato de empreitada, porque não há de ser deste contrato de empreitada. Há de ser uma despesa que poderia estar capimentada relativamente ao projeto da obra ou outra despesa que fosse inerente à obra em si que se fez, que saísse daquela mesma rúbrica.
Era o esclarecimento que eu tinha prestado, agradeço, ainda bem. Olha, como viu, não houve tempo para comunicar aqui com os serviços, mas às vezes há erros e há lapsos e estamos cá todos para reparar. Mas deixa-me dizer-lhe uma coisa, vereadora. Diz que a inteligência não está só com os outros. Eu, se fosse uma pessoa inteligente, não tinha dado ao trabalho uma explicação tão pormenorizada. É só o que eu lhe tenho a dizer. Mas Ai, sim, pois é, senhora vereadora. A senhora, como é dona... Sim, porque a senhora está sempre acima de tudo, vereadora... Eu não lhe admito esse tipo de insinuação, senhora vereadora. A senhora é que fez presunções. Não, e digo-lhe uma graves. coisa, mesmo depois da explicação, sabe, é que a minha inteligência deve ser muito pequenina, não me convenceu. Não me convenceu, não me convence. Olha, É que eu digo que tem uma inteligência lenta, mas efetivamente, mesmo assim, não me convenceu. Estamos a falar da mesma obra, não me convenceu. Aceito, mas não me convence. É que a minha inteligência é muito mais pequenina que a sua, senhora vereadora. Não, eu estou a aprender todos os dias e gosto de ouvir, por isso dei-me ao trabalho de ouvir, expliquei-lhe e a senhora continua a dizer que não era aquilo que eu estaria a dizer e que não respondi. E ainda começou com umas insinuações graves, que estes esclarecimentos do Tribunal de Contas são ensinantes aos outros que resultam das queixas, obviamente, do Partido Socialista. Não tem nada a ver. Não tem nada, não discute, a senhora não pode insinuar. O Tribunal de Contas pede-nos em todos os contratos esclarecimentos, ou de mapas, ou esclarecimentos. É normal, é um procedimento normalíssimo. E, portanto, é muito feio lançar para o ar que é a primeira vez que trazemos e porque as outras não trazemos à Câmara. Não trazemos, porque são coisas de gestão corrente, de esclarecimento corrente, não estão dentro das competências da Câmara, são questões às vezes meramente... Às vezes não, sempre meramente técnicas administrativas, não tem a ver com decisões políticas nestes processos, não tem nada a ver com isso. Pois precisamente é que eu já expliquei. Precisamente por isso é que depois são atribuídas coimas, não é? Porque são só procedimentos. A senhora tem um prazer sádico das coimas e dos projetos. É verdade, tem. E lamento que quem seja visada que sejam pessoas que se dedicam todos os dias à causa pública e aqui na administração e na Câmara. Neste caso concreto foram técnicos, mas sou solidária porque poderia ter sido eu como já fui e também tive a sorte de haver um bom senso de nos elevarem de responsabilidades, porque, graças a Deus, não houve nenhum indício, nunca, de ilegalidade, de desvio, de má conduta, nada. Isso a senhora nunca nos pode acusar, pese embora as dezenas de processos e queixas que sistematicamente continuam. E sabe porque é que eu acho que a senhora está assim hoje? Por uma coisa simples, que eu até pensei arriscar em propor ao senhor Presidente para assinar e sujeitar à ratificação. É porque estamos a um ano das eleições e isto agora vai piorar e os cidadãos castro-marinenses têm-se de começar a preparar. Temos um mandato com 1 ano e meio e já estamos outra vez em campanha, numa campanha destrutiva. Epá, é triste, mas isto é uma mera adenda de uma coisa que nunca nos foi pedido. Já expliquei isso. Isto corresponde a um mapa que nós enviamos. Isto não corresponde a ilegalidade nenhuma, mas acho estranho. Referiu-se com tanta veemência ao ponto 8, mas depois não se referiu ao ponto 6. Porquê é que nós nos atrasamos nestas coisas? Não sabe? Eu posso-lhe explicar. É que nós temos tanto medo já na relação que temos uns com os outros que temos que depender da Câmara, depois da Assembleia Municipal e foi por isso que nos atrasamos. É porque o Tribunal também nos pergunta porquê que é este hiato de tempo entre uma fase do processo e outro, porque tivemos que submeter uma alteração orçamental à Câmara e depois à Assembleia Municipal. E é isso que vamos explicar. Não foi porque tivéssemos o processo na gaveta, mas a Assembleia Municipal só aconteceu em junho e não houve Assembleias Municipais. Não. Aqui, até com o agravante que tivemos o Covid e que nem sequer houve Assembleias Municipais, como sabe. Portanto, o Tribunal pergunta-nos porque é que tiveram 2 meses, acho que foi 2 meses, de 20 de 5 de 2020 até a notificação dos interessados de 17 de 7 de 2020. Isto é uma ilegalidade. Ela não, mas fica no processo que estamos num período em que não houve assembleias municipais, um período em que este cabimento dependia de uma revisão orçamental, que depende de uma proposta, que é essa dita proposta que falou aí de junho, e portanto...
Pensávamos que estava tudo certinho e está certinho, porque aqui não há nada a dizer que está errado. Aqui simplesmente estão a pedir esclarecimentos adicionais, são meros esclarecimentos, vereador, e diga, pedem sempre, nestes e noutros processos, é uma norma, é normal, faz parte do trato corrente da Câmara Municipal de Castro Maria, das outras todas, e o Tribunal de Contas. O único que me lembro dos últimos tempos foi esse do PP número na altura, que não foi um visto sem nenhum pedido de esclarecimento. O do Pisa Barro, não, acho que tivemos, ou do Pisa Barro, olha, e do Pisa Barro, que foi um segundo concurso e que aumentámos o valor base da empreitada e essas coisas todas, e também não tivemos mais concorrentes por isso. Infelizmente isto não é fácil, vereadora. E sabe porque é que temos que demonstrar que somos sérios? Porque anda meio mundo a tentar inquinar-nos e demonstrar que não somos. Então temos que passar a vida nesta demonstração, porque depois passam 1 ano, 2 anos e surpreendem-nos cartas do Tribunal Administrativo, da Polícia Judiciária, da Secretaria de Estado. Olha, ainda andamos nisto, já falei nisso na última reunião de Câmara. Pronto. Mas isto aqui... Mais alguma dúvida, senhora vereadora? Não, Sr. Presidente, se me permite, em relação ao que foi dito pela senhora vereadora, nem vou, já estamos habituados à vitimização constante. Enfim, eu também estou solidária com os funcionários e sabe o que é que eu lamento? Olha, então retiro as queixas. É que os senhores funcionários tenham que fazer o fato à medida do Executivo, o Executivo fique ilibado e os técnicos Olha, Sr. Presidente, vou exigir esta acusação em ata. Vou exigir, porque é o comportamento sistemático desta vereadora e do Partido Socialista. Exatamente, e tal e qual. Senhora vereadora, eu não sei se não está a contradizer com o que disse agora mesmo. Repare, o senhor chefe de divisão administrativa e financeira fez que esclareceu uma questão técnica e administrativa e tal. A senhora mesmo assim não acredita ou não confia? Não é não acreditar, tenho dúvidas porque assim. Foi esclarecido. Sr. Presidente, isto não precisa ter uma grande inteligência, não é necessário ter um grande quinho. Mas é assim, na mesma informação técnica, na mesma data, é dada uma informação em relação precisamente à empreitada. Eu compreendo que não tenha sido cabimentada o projeto, isto e aquilo. Mas não acho correto. Eu acho que devia estar, porque à partida já sabiam que tinha que estar cabimentado na mesma obra, que a obra é única, não é? A mesma matéria é única, inscrita unicamente nas rubricas, portanto devia estar coincidente. Eu acho que era muito mais fácil alterarem esta situação do que estarmos a ter estas discussões. Senhora vereadora, já percebi que não compreendeu a explicação. Eu peço ao doutor Paulo para voltar a explicar. Não precisa, Sr. Presidente. Precisa. Peço desculpa, mas não precisa. Precisa. Então, com licença. Eu só queria não precisa de explicação, eu percebi. Não. Mas em relação... Porque houve uma coisa que provavelmente não me fiz entender. Quando falei no projeto, eu nunca disse que aquela divergência é porque o projeto não está cabimentado. Não, exatamente porque ele está cabimentado e que o valor está lá. Independentemente dos valores estarem cabimentados, eles aparecem sempre lá. Portanto, o montante daquela rúbrica, neste momento são 460 mil, que já eram naquela altura, ficaram aprovados os 460 mil, e esses 460 mil, 450 estão cabimentados para a obra e os restantes há de estar cabimentados no âmbito de outros processos que eu disse que eventualmente seria o projeto, mas estão cabimentados. Não houve esquecimento de cabimentos, poderia haver, mas não houve esquecimento de cabimentos, de projetos, nem nada. Não é nada disso que se trata. Nada. O que eu disse foi, o que está naquela rúbrica, o que eu informei na minha informação foi que para a empreitada em questão eram necessários 450 mil. Se a rúbrica já lá tinha 10, se já tinha 20, se tinha 30, e estavam alocados a outros processos de despesa, não poderíamos contar com eles porque estavam alocados a outros processos de despesa. Naquela informação eram necessários 450 mil, foram juntos aos que já existiam lá. Não é? Pronto, claro que existia muito mais, existiam 800 ou 900 mil, porque a previsão da empreitada inicialmente, quando foi lançada no primeiro concurso, ainda em 2019, era toda para 2020, e o que nós fizemos depois nessa revisão foi precisamente ao contrário, foi retirar verba e passar para 2021, porque a empreitada já não se iria realizar face ao prazo de execução toda em 2020, no ano 2020, mas sim em 2021. Portanto, não se trata de despesas não cabimentadas, elas estavam cabimentadas, aquilo é a dotação global da rúbrica,
Eu estou a dizer, na sua apreciação, é que não foram contempladas. É isso que eu estou a dizer, estou a referir. Não tinham que Na ser, eu apreciação. estava a falar da empreitada, não estava a falar de outros processos de despesa. Não há falha nenhuma aí, vereador, não há esquecimento de apreciação. Até porque é assim, até porque toda esta situação vai ter que ser alterada, Dr. Paulo Simão, porque é assim, não acredito que em 2020 vá ser gasta a previsão que foi feita com a execução da obra, certo? Pois Então não, vamos mas ter mais nem alterações. nestas, nem nestas, nem nesta, nem em muitas outras. O que nós garantimos é que à data da celebração do contrato, é aí que nós temos que garantir, início de procedimento e celebração do contrato, é que há uma previsão e que ela deve estar devidamente, sempre que há repartição de encargos plurianuais, em 2 anos, deve estar autorizada pela Assembleia Municipal. Portanto, é isso que nós garantimos à data de execução do contrato, que já é por prudência, porque a lei manda-nos fazer à data do início do procedimento. À data do início do procedimento. Mas pode-me esclarecer que este montante não vai ser gasto em 2020, certo? À data já não vai, é certo. Não vai. Vamos ter que ter outra modificação. Olha, vereadora, se fizéssemos isso que está a dizer, o visto vinha recusado, porque não posso descabimentar a verba. Mas ninguém está a dizer isso, ó, doutora É isso, é Filomena. isso. Não, Ninguém está a dizer vão isso. lá. É a obra. A senhora uma obra tem que ter financiamento coberto. Tem que ter a cobertura do financiamento, isso não se faz. Mas não é isso. Não quer aprender, ponto. Eu não lhe digo mais nada, pronto. Pois não vale a pena. É isso. Eu espero que as explicações do Dr. Paulo Simão tenham sido esclarecedoras. Foram, Sr. Presidente. A senhora vereadora é livre Exatamente. de manter as Para dúvidas. interpretações. Desde que esclarecer. O que é importante é que dignifiquemos aquele espaço, que já devia estar dignificado há muito tempo e que só no pusem vergonha. É isso. Posso retirar? Pode retirar. Com licença. Vamos para a votação então. Quem vota contra? Quem se abstém? Não, pode seguir. Quem se À abstém? espera que nós votemos contra, não é isso. As nossas dúvidas não é para votarmos contra, Sr. Presidente. Mas quem é que se abstém? Nós abstemos neste momento. Ok. Pronto. Mas não votamos contra, Sr. Presidente. Queremos que a Então, obra avance. Muito bem, obrigado, senhora vereadora. Então vamos aprovar em minuta o primeiro ponto com votos contra das senhoras vereadoras do Partido Socialista e o segundo ponto com a abstenção das vereadoras. É isso? Exatamente. Sim, senhor. Agradeço a vossa presença, a vossa participação e até à próxima. Até à próxima. Um bom dia para todos. Bom dia, até à próxima. Bom dia.